Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem? Sou o professor Edmilson Moraes e hoje, na aula de História para os alunos do 6º e 7º anos, ainda com o tema Icuiapá, Cuiabá, Cuiabá, História, Cultura e Identidade, nós vamos trabalhar o conteúdo sobre a criação da Capitania de Mato Grosso. Vocês vão perceber aqui como era o estado de Mato Grosso antes da criação da Capitania. Este é um mapa que retrata o ano de 1700. Como o Mato Grosso ainda não havia sido criado e pela questão da descoberta do ouro na região de Cuiabá e depois Mato Grosso, nós pertencíamos à Capitania de São Paulo. Mas, a partir de então, é que nós vamos conseguir observar que São Paulo não teve condições mais de administrar o tamanho dessa terra. Por isso, a coroa portuguesa, no dia 9 de maio de 1748, cria a Capitania de Mato Grosso, desmembrando da Capitania de São Paulo, tendo como capital desta nova capitania a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi fundada em 1752 pelo governador que veio governar a capitania. Nós vamos conseguir perceber também, no próximo slide, a imagem, a foto do primeiro governador de Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura, que criou também a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital desta nova capitania. Quais foram as atribuições do primeiro governador? A fundar a capital da nova capitania, fundar a aldeia jesuítica, ou seja, a presença dos padres, a incentivar a criação de gado, os privilégios e isenções para fazer com que a população fosse morar em Vila Bela, a construção da residência dos capitães generais e, principalmente, observar a questão da fronteira, já que essa região era a disputa de terras junto com a coroa espanhola. E assim, junto a hoje Santo Antônio de Levegé e Chapada dos Guimarães, através do rio Cuiabá, é que essas mercadorias como mandioca, arroz, feijão, farinha, açúcar e a cachaça chegavam até a cidade de Vila Bela, a primeira capital de Mato Grosso. Aqui vocês conseguem observar a planta inicial. Rolim de Moura, quando chegou para governar a capitania de Mato Grosso, já trouxe a planta pronta do governo português. Mas ela teve que sofrer algumas adaptações por ele não conhecer a localidade. Vocês conseguem observar aqui as imagens, como se deu a construção de Vila Bela, a primeira capital de Mato Grosso, em 1752, pelo governador Dom Antônio Rolim de Moura. E aqui é o cenário de Mato Grosso na história do Brasil. Durante o período do Brasil Colônia, 1500 a 1822, a nomenclatura era Capitania de Mato Grosso. Depois, o Brasil Império, de 1822 a 1889, passa a se chamar Província de Mato Grosso. E, após a proclamação da República em 1889, aos dias atuais, a nomenclatura é Estado de Mato Grosso. E aqui vou apresentar um cenário, como ficou Mato Grosso após a criação da capitania, antes e depois da divisão do Estado. Então vocês conseguem observar aqui, neste mapa, é uma viagem filosófica que aconteceu durante a capitania de Mato Grosso no período de 1789 a 1792. Vários desbravadores estrangeiros que vinham conhecer quais eram as riquezas, a população que já habitavam a região da capitania de Mato Grosso. E aqui, mostrando a região de fronteira entre
o governo português e o governo espanhol, já que não foi, por acaso, a primeira capital de Mato Grosso ser na região do Vale do Guaporé, numa região de fronteira entre as terras da coroa portuguesa e da coroa espanhola. E vocês vão conseguir observar aqui, nesses mapas do Brasil, como ficou Mato Grosso após a capitania da sua criação. 1789, depois em 1822, em 1889, em 1943 e o mapa atual já depois que o estado de Mato Grosso foi dividido. Observem agora alguns dados atuais. A criação e a divisão de Mato Grosso foi oficializada em 11 de outubro de 1977, durante o governo de José Garcia Neto, pela Lei Complementar número 31 e sancionada pelo presidente da República, Ernesto Geisel. A divisão de Mato Grosso e a criação de Mato Grosso do Sul foi um marco importante para a independência da região sul do estado em relação à capital Cuiabá. E a lei só entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1979, no governo de Cássio Leite de Barros. Atualmente, o estado de Mato Grosso possui 141 municípios e uma população estimada em 3.484.466 pessoas, conforme o IBGE de 2019. Mais uma vez, durante esse período do coronavírus, nós queremos alertar para você fazer a sua higienização constantemente. Lave sempre suas mãos com água e sabão. Use também o álcool em gel. Se precisar sair de casa, coloque a sua máscara, mas acima de tudo, fique em casa. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.